Pode fazer a sua pergunta, Má. De onde você é primeiro? Que cidade? Eu sou de Campos, interior do estado do Rio. Show! Interior do Rio, ótimo. É psicóloga? Sou. Show Eu de bola. sou Então, uma pesquisadora na área de perinatalidade e que parentalidade. gostoso, Então, pesquisadora! muito. Adoro! Cada coisa que eu vejo, eu me encanto mais. Ai, que delícia! E a gente se encanta mesmo. Meu Deus do céu, sou super suspeita para falar. E vamos lá, né? Toca aqui. Exatamente. Mas aí eu Show! tenho uma Pode fazer a dúvida, pergunta. porque é aquela história. Cheguei a fazer um mini curso teu Certo. Qual? e Transição à atenção psicológica na perinatalidade ou saúde mental materna? saúde mental materna. E, Certo. e existe essa questão, né, de toda a sociedade esperar, né, que a mulher esteja super plena, super feliz, sempre o tempo inteiro. E isso é real. Né? Ninguém Uhum. entende se uma mulher não tá legal na gestação. Aí, uma questão que você estava falando quando eu entrei foi justamente essa da questão da aceitação do sexo do bebê. Que eu acho que é ainda mais polêmico, né? Sim, é super polêmico, né? Porque a mulher, como que ela não pode aceitar o sexo que Deus enviou para ela, né? O Deus vai castigar. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, Má. É o seguinte, ó. A gente tem aí um grupo de mulheres que idealiza um sexo para o seu bebê desde a infância, Uhum. sabe? Tem algumas menininhas que pegam a boneca e falam: ô, Joaninha, Joaninha, minha Joaninha linda, um dia eu vou crescer e vou ter uma Joaninha. Aí Uhum. ela vira adolescente, num papo lá com as amigas, ela fala: ai, gente, eu quando eu crescer, eu vou ser mãe de uma menina, e a menina já tem nome, é a Joaninha, né? Uhum. E aí ela começa a namorar, ela fala: ah, e aí, a gente vai ter filho um dia, alguma coisa assim, né? Aí, olha, eu quero ter uma menina chamada Joaninha. Uhum. Então, percebe que muitas mulheres, elas passam por toda essa trajetória, né? Desde a infância, desde criança, imaginando um sexo, nas fantasias, porque as mulheres têm fantasias em relação à maternidade, né? Sim. Que começa principalmente nessas brincadeiras simbólicas, né? Por volta aí dos seus 3 anos, mais ou menos. Então, essas brincadeiras simbólicas, elas são um grande exercício aí para transição para parentalidade. É quando a gente começa a interpretar os papéis, né, parentais. Como que se porta a mãe, como que se porta o pai, de acordo com as representações sociais que eles foram internalizando da observação, né, Uhum. deles ali. Então, o que que acontece? Essa construção, essa imaginação ao longo da vida da mulher por um determinado sexo do bebê, pode, então, um dia essa mulher engravidar e ter que lidar com o bebê real e não mais com o bebê ideal, né? Aquele que Uhum. foi idealizado ao longo de toda a vida. E isso é muito sério, porque essa mulher, quando ela é engravida, muitas, inclusive, têm medo de engravidar e não vira menina, vira menino. Sim. Então, às vezes, elas ficam postergando, inclusive. Ah, não, mas mais pra frente, né, eu vou ser mãe, né? Porque fica com aquele receio, com aquele medo de engravidar e não ser, né? Sim. Então, assim, muitas coisas podem acontecer nesse meio aí, inclusive, para engravidar, tá? Algumas podem ser até um pouco mais, tem dinheiro, coisas assim, vai querer, não, eu quero que pegue espermatozoide, que tenha XX, não sei o quê, né, para ser de fato uma menina. Então aí cada um a gente analisa de uma forma, né, por que a pessoa precisa chegar, né, a isso, mas enfim. O fato é que ela vai, faz o ultrassom, e quando ela descobre que não é a Joaninha, é o João, que ela tá grávida, não é uma coisa que desconstrói aqueles 4 meses que ela tá grávida, aqueles 5 meses que ela tá grávida. É uma vida. Toda uma história. É uma história, né? É uma vida. É toda uma expectativa que foi depositada ali.
sabe? E isso precisa ser respeitado. Algumas mulheres, elas chegam, de fato, a entrar em depressão por conta do sexo do bebê de verdade, com pensamentos suicidas de verdade, porque elas não conseguem se imaginar a mãe daquele sexo oposto ao desejado, idealizado por ela, sabe? Então, ela fica não consegue entrar em vinculação com o bebê, né? E ela pode realmente ter uma depressão na gestação por conta disso. E aí que entra onde você está falando, a sociedade não consegue entender isso. Sim. A sociedade não tem esse pensamento. Ela fala assim, meu Deus, como, né? Seu filho, como você pode, né, não ficar feliz? Sim. Né? É só um sexo. Depois você tenta outro. Às vezes ela nem queria ter 2 filhos, só queria ter um, né? Sabe? Assim, depois você tenta outro. Coisas assim que não ajudam. Não ajudam, né? E a sociedade realmente ela é muito cruel nesse ponto. E aí a mulher, quando ela tem condição financeira, muitas vezes ela busca um psicólogo, né? E se ela tem condição financeira e conhecimento, ela busca um psicólogo perinatal. Sim. Mas se essa mulher não tem, né, recursos financeiros, e em unidades básicas de saúde é muito difícil você encontrar um psicólogo para psicoterapia, né? Fácil. Você tem que estar surtando na psicose, num transtorno para conseguir, né? E aí essa mulher, então, muitas vezes vai apresentar uma série de dificuldades aí para se vincular com esse bebê, tá? Inclusive pós-gestação. Mas saber o sexo do bebê durante a gestação, ele permite que o luto desse bebê idealizado possa ter tempo para ocorrer. Então, vamos supor, se ela descobre com 4 meses, ela ainda tem 5 meses para fazer esse luto do bebê idealizado, né? E aí ela vai se vinculando a esse novo bebê, e na maioria dos casos isso acaba acontecendo logo no 3º trimestre mesmo, após sentir os movimentos fetais, né? Ela começa aí se vinculando com esse bebê. Mas existe uma porcentagem que não, né? Uma porcentagem que não, e que a gente vai escutar uma série de coisas depois, futuramente, como um apego inseguro que é desenvolvido, práticas parentais mais negligentes, às vezes até violência psicológica, né? Quando a gente escuta aqueles pais falando, não era nem para você ter nascido, eu não queria um menino. Tem pais, infelizmente, né, nesse ponto de violência. Também, que eu percebo às vezes do casal, que a mulher idealiza um sexo pensando no companheiro, né? Tipo assim, o meu companheiro quer, sei lá, um menino. Poxa, vem menina, pronto, ele não... A minha relação vai acabar. Tem pro companheiro, tem pro pai, tem pra mãe, tem pro sogro. Pra sogra. Tem isso sim. Então aí a pessoa ela se frustra, né? Porque olha que pena não conseguir. E vai depender da sanidade mental da pessoa. Pode ir para um lado mais doentio ou para um lado mais saudável. Essa superação de fazer o luto e seguir em frente. Então vai depender da estrutura egóica de cada um aí mesmo, né? Mas no geral, né? Quando você descobre aí no comecinho do 2º trimestre, até o finalzinho do 3º, a vinculação ocorre, a família se vincula, né? A mulher, né? E o homem conseguem ir se adaptando a essa situação. Mas há uma porcentagem pequena, mas existe, que realmente pode acontecer, mesmo que o desejo não era dela, era do parceiro, mas ela queria, né? Porque, olha, se não for um menino, ele vai querer casar com outra para ter a menina, ou vice-versa, entendeu? Porque, olha só, né? Meu Deus, meu sogro só teve neta. Eu achei que eu ia dar um neto que ele tanto precisa, que ele tanto quer, e também não consegui. E aí ela se frustra enquanto mulher, enquanto mãe, porque são pessoas, muitas vezes, que elas não nasceram para viver a própria vida, né? Mas nasceram para realizar o desejo do outro, né? Que é um problema também, que precisa ir para psicoterapia isso, né? Para que ela possa ter os seus próprios desejos e não viver aí o desejo do outro. Mas a gente já consegue ver tudo isso, perfeito, isso mesmo.